E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Natanael e esse é o Jornada na História. Galera, eu queria perguntar uma coisinha a vocês. O que vocês sabem sobre a Reforma Protestante? Vocês sabem quem foi Martinho Lutero? E se teve uma reforma, será que teve alguém que veio antes dessa reforma? O que aconteceu durante a Reforma Protestante? Todas as respostas desses questionamentos você vai encontrar aqui, mas só depois da vinheta. Quem nunca ouviu falar sobre a Reforma Protestante? Se você não ouviu, não se preocupe que aqui eu vou te explicar tudo, tá bom? A Reforma Protestante foi um movimento religioso que ocorreu na Europa durante o século XVI, na Idade Moderna, com a intenção de romper com a Igreja Católica, que na época estava apresentando ideias e comportamentos totalmente inaceitáveis. O responsável por isso, por essa reforma, vai ser o monge agostiniano e professor universitário de teologia Martinho Lutero, que através de suas ações vai se opor à Igreja Católica. Eu só queria abrir um parênteses antes de prosseguirmos, que são informações importantes para que você entenda a Reforma Protestante, tudo bem? Vamos lá. O primeiro ponto é: antes do nascimento de Lutero, e até mesmo antes de ele iniciar essas ideias de reforma em relação à Igreja Católica, antes mesmo de sua existência, houve pessoas que também se opuseram à Igreja Católica. Eles são conhecidos como pré-reformadores. E nesses eu poderia citar nomes como John Wycliffe, John Huss, os Valdenses, William Tyndale, enfim, pessoas que através de suas ações vão se opor às ações erradas que a Igreja Católica estava tendo dentro do cristianismo naquela época. Um segundo ponto que eu gostaria de trazer a você é o seguinte, que antes da reforma acontecer, a própria Europa estava com a sua estrutura social meio fragilizada. Por quê? Lembre-se que na Idade Moderna você vai ter a centralização de reinos. Ou seja, os países vão começar a crescer, você vai ter um rei presente, uma figura única de uma pessoa governando. Até porque quem exercia um grande domínio naquela época era a própria Igreja Católica. Então você já vai ter uma relação meio estranha entre os reis e a própria Igreja Católica. E um outro ponto é o seguinte: a própria sociedade, camponeses, comerciantes, enfim, pessoas que possuíam terras, que não possuíam, estavam insatisfeitas com a Igreja Católica. Até porque a mesma ela condenava a obtenção do lucro e a usura, que é você cobrar uma dívida com juros altos. Tudo bem, cobrava-se. Tinha essa cobrança em cima das pessoas de não poder ter esse tipo de atitude. Só que a própria Igreja Católica, naquela época, eu vou repetir, galera, naquela época, tinha atitudes como indulgências, que era vendas de coisas santas, por exemplo, um osso de um santo que tinha morrido, que virava-se um amuleto, água benta, enfim, alguns itens, utensílios que eram considerados santos. E se tinha essa venda de indulgências, ou seja, se eu beijasse aquele item, eu poderia alcançar o céu, tinha perdão durante um período de tempo. E também a prática de simonia. E outro ponto que é importante se dizer, a venda de cargos eclesiásticos. E eu já gostaria de entrar num outro ponto, galera, saindo um pouquinho dessa esfera de aula e numa opinião. Galera, entenda uma coisa. Aqui estamos tratando de história. Vou repetir. Aqui estamos tratando de história. A Igreja Católica na Idade Média não é a mesma Igreja Católica da Idade Moderna, que não é a mesma Igreja Católica da Idade Contemporânea, ou seja, a atual. Então, tenha sempre um respeito. A própria Igreja Católica ela vai passar por fases de transformação para chegar aonde está. Você que está me assistindo, tenha respeito pela religião dos outros. Tudo bem? Bom, agora que deixamos às claras algumas coisas, podemos prosseguir. Lutero, ao ver John Tetzel
vendendo indulgências, e ele já estava cansado dessas ações de venda de indulgências e outras ações da Igreja Católica, resolve então escrever as 95 teses e em 1517 as prega na Catedral de Wittenberg, na porta da catedral, para que todos pudessem ver, seus alunos. Se você não sabe o que está escrito nessas 95 teses, eu gostaria que você pesquisasse e desse uma olhada, galera, porque é uma informação histórica bem interessante. E os seus alunos, ao ver essas 95 teses, observam os pontos. E o que estavam nesses pontos? Esses pontos apresentavam críticas à Igreja e ao Papa. Seus estudantes pegam aquelas teses, imprimem e resolvem ler ao povo. Só que, por causa dessa ação, por causa dessas 95 teses, logo a retaliação iria chegar. O Papa Leão X, em 1520, emite uma bula exigindo que Lutero se retratasse. Só que Lutero pega aquela bula e a queima. Então, a situação só piora. E em 1521, Lutero é excomungado da Igreja Católica. Mas, mesmo excomungado, a nobreza alemã, que simpatizava com as ideias de Lutero, o acolhe. Então, ele fica refugiado no castelo de Wartburg. E ali naquele castelo, ele faz uma das ações que marcam a sua história, que foi a tradução do Novo Testamento em latim para o alemão. Muitos conflitos religiosos vão acontecer até 1555, quando vai surgir a Paz de Augsburgo, que determinava que cada governante do Império Germânico poderia escolher a sua religião e a religião dos seus súditos. O luteranismo ele vai começar a se espalhar pela Europa e a influenciar muitas pessoas. E uma dessas pessoas foi Calvino, que, a partir disso, vai fundar o calvinismo. Só que, devido à perseguição, Calvino vai fugir e vai encontrar refúgio em Genebra, onde a reforma ganhava muita força. Então, vai surgir os seus seguidores, que hoje são conhecidos como presbiterianos. Na França, são conhecidos como huguenots e na Inglaterra, puritanos. Na Inglaterra também vai ocorrer um movimento protestante. O rei Henrique VIII, devido a um desacordo que vai ter com a Igreja Católica, pois ele queria se divorciar de sua esposa, que não estava lhe dando um filho homem e queria se casar com outra mulher, a Igreja Católica vai repudiar esse divórcio. Então, ele não aceitando, corta laços com o catolicismo e funda a sua religião, o anglicanismo, onde o rei é o chefe da igreja. Na Alemanha também vai surgir um movimento chamado Anabatista. Pesquisem depois sobre os anabatistas. Mas galera, tenha em mente uma coisa. Será que a Igreja Católica ficou simplesmente quieta em relação a isso tudo? Não mesmo. Até porque a Igreja Católica, vendo esses movimentos que estavam ocorrendo, cria então e inicia a Contra-Reforma. E o que foi a Contra-Reforma, galera? A Contra-Reforma vai ser um movimento onde a Igreja Católica vai tomar atitudes indo em encontro para tentar deter o avanço da Reforma Protestante. E uma dessas ações simplesmente foi a reativação do Tribunal do Santo Ofício, que condenava, julgava e condenava os hereges. Uma outra ação que vai ocorrer pela Igreja Católica vai ser o Concílio de Trento. Nesse concílio, a Igreja vai tomar atitudes para parar, para tentar imobilizar a Reforma Protestante. Olha nesse slide agora que eu vou te mostrar quais foram as ações tomadas pela Igreja Católica no Concílio de Trento. Olha aí. Bem legal, não é mesmo? Eu só gostaria de tratar de dois pontos antes de finalizarmos. O primeiro é, uma outra ação da Contra-Reforma foi a criação da Companhia de Jesus, que também é conhecida por nós que estudamos, nos preparamos para as provas, como os jesuítas. Mas olha só, pode cair em prova também o chamando de inacianos, porque um dos seus fundadores foi Inácio de Loyola. E galera, outra coisa, a Reforma Protestante, no ano de 2017, fez 500 anos, ou seja, há 500 anos atrás,
Martinho Lutero estava iniciando a reforma. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Já vai deixando aquele like e para você que não é inscrito, se inscreva no canal e nos siga nas nossas redes sociais. Está aparecendo aí na tela e também na descrição do vídeo. E galera, não se esqueçam da nossa campanha. Hashtag Rumo a 1000 inscritos. Vamos fazer o canal Jornada na História crescer e ser conhecido no Brasil e no mundo. Vamos fazer a família aumentar, não é mesmo? Então, eu fico por aqui. A você eu desejo tudo de bom. Até mais!